O objetivo deste trabalho é analisar e qualificar a representação que Dalcídio Jurandir faz da Amazônia em Marajó, publicada em 1947. Para isso, a análise interna do romance é inspirada em Antônio Cândido, na qual observo os tipos sociais, as dinâmicas das relações sociais e o cenário em que se desenrola o enredo do romance, assim como tento objetivar a interligação entre essa representação e o seu tecido social próprio, no momento da sua criação. Para isso, uso as cartas do escritor Dalcídio Jurandir, sua fortuna crítica, assim como o contexto social em que foi produzido o romance. A interligação entre esses dois planos mostra, mediada pela estrutura do romance, um certo pessimismo do autor quanto à resolução dos problemas sociais daqueles ricões, que se traduz dentro do romance como a fatalidade do destino social e a condição social de cada personagem, mostrando também que o romance é uma objetivação da posição marginal de Dalcídio no campo literário nacional e regional. Os pressupostos teóricos deste trabalho se firmam em Pierre Bourdieu, 1989 e 1996. O romance Marajó conta a história de Missunga, um jovem branco, filho de fazendeiro da ilha do Marajó, que fica dividido entre assumir o papel social de seu pai e conviver com as classes populares da ilha. Sua trajetória dentro do romance objetiva a fatalidade dos destinos sociais daquela sociedade hierárquica, que ele próprio reconhecia e se deparava, visto sua posição social ambígua como filho de coronel e, ao mesmo tempo, em contato constante com as vítimas de dominação de seu pai. Para o personagem, era a única explicação para a quase inalterabilidade do destino social de cada personagem, que se traduzia em pobreza para o grupo dos prestigiadores e riqueza para os grupos dos prestigiados. Nesse sentido, vemos aí duas forças sociais em ação no destino de Missunga, em que, de um lado, o caminho possível de tomar a posição de herdeiro de seu pai e, de outro, de se coadunar ao universo popular de caboclos, índios e negros da grande ilha. O ponto crítico desse dramalhão social em que essas duas forças aparecem é o caso da colônia agrícola que ele funda. Por ocasião da morte de seu tio Felipe, pede as terras de seu tio para o seu pai, com o objetivo de fundar uma colônia, mas seu pai nega. Missunga, porém, aproveita uma viagem do pai a Minas Gerais para implementar o seu plano. Com seu pai viajando, pega a canoa com Laide e vai para as terras de seu Felipe. O nome que escolheu para o novo empreendimento foi Felicidade. E logo pede que espalhe a notícia que precisava de homens para trabalhar na lavoura. Logo começam a chegar mais gente, velhos, crianças, mulheres, que tomam conta do empreendimento e estabelecem uma espécie de solidariedade primitiva entre eles. A inexperiência do jovem na conduta de tal empreendimento é nítida, na qual não sabia nem qual eram as ferramentas de trabalho. No entanto, devido à inexperiência em conduzir tal empreendimento e à perda de seu controle sobre o seu próprio empreendimento, ele fica aflito e, quando seu pai chega para pôr fim àquela loucura, fica aliviado. Nesse sentido, as duas forças sociais agem no destino social do personagem. Mas, ao mesmo tempo, a resolução do final do romance Marajó objetiva a posição periférica de Dalcídio e de outro literário da Amazônia no campo literário nacional. Pelo abandono de Missunga a esses prestigiadores que são do universo popular, assumindo o lugar social de coronel e indo estudar no Rio de Janeiro, podemos entrever um certo alheamento ao drama da terra, aos problemas da Amazônia. Em um polêmico prefácio à primeira edição de Chove nos Campos de Cachoeira, intitulado Tragédia e Comédia de um Escritor Novo do Norte, Dalcídio salienta esse alheamento como próprio de intelectuais alienígenas àquelas paragens que escreviam sobre a Amazônia na década de 1940. Contando as dificuldades materiais do envio do seu primeiro livro para o concurso no Rio, ele explicita em uma dessas passagens as condições de produção literária na Amazônia, assim como a posição desses literatos no campo literário. Cita o prefácio, por essa época que tive a honra de ser apresentado a uma senhora, Nenê Macage, que apareceu escritora em Belém, pirangando os moldes do Pará, até com a prefeitura de Soure. Essa senhora não me deu importância alguma, primeiro porque eu, cabloquinho, estava de macacão e tamanco. Segundo, porque a dita senhora era uma escritora. Muito ainda se pensa que o Pará é terra de seringueiros coronéis. Aparece uma turminha de malandros metidos a literatos, cantoras, etc., e cai em cheio em cima do tesouro nacional, sangrando o tesouro. Os da terra ficam no peixe frito. A vida literária do Pará tem se movimentado em torno do peixe frito. Conheço profundamente esse drama. A vida do intelectual da província é mais trágica do que se pensa. Bancamos bobos de rei, mas de graça, a não ser a honra de um convite para qualquer chateação literária e mais nada.
O resto é peixe frito. Agora, com a geração mais nova, parece moços que felizmente vieram de famílias mais remediadas. Mesmo assim, estão fechados nas províncias, boicotados, isolados, negados. Ao estudar as condições materiais do modernismo do Norte, Silva e Souza observam essas mesmas condições expostas por Dalcídio, das duas gerações do modernismo paraense. Se, por um lado, as condições materiais de produção literária eram precárias para a geração de Dalcídio, os novos, a geração dos novíssimos, surgida na década de 1940, eram melhores, mas sua condição de insulamento, ou seja, de marginalidade frente ao centro cultural e fragilidade, eram compartilhadas por ambas as gerações. Ainda segundo Silva e Souza, 2011, essa situação fazia com que a maioria dos literatos migrassem para o Rio de Janeiro e São Paulo. Uma síntese dessa condição é a experiência dos membros da Academia do Peixe Frito, de onde veio a maioria dos novos, grupo na qual circulavam ideias regionalistas e modernistas. Então temos aí o tecido social do romance Marajó de Dalcídio de Jurandir.